Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e mais um momento aqui de devocional. Quer onde você esteja, eu tenho certeza que essa palavra de Deus vai falar no teu coração, na tua mente, vai imprimir coisas novas aí dentro de você, eu creio nisso. E para a gente poder começar aqui, Salmo 119, você onde quer que você esteja, receba. Salmo 119, versículo 28 diz assim: a minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. A minha alma chora de tristeza, mas a palavra de Deus nos fortalece. Isso é uma promessa de Deus, é uma das milhares promessas de Deus, não é? Então, esse momento de devocional é um momento onde você recebe força de Deus através da palavra dele. É um fortalecimento e um espírito forte. E um espírito forte tem um corpo forte. Porque o Espírito de Deus fala com o teu espírito, confirma no teu espírito. E quando essa conexão acontece, a nossa alma obedece, a nossa alma inquieta, ela se aquieta. É assim que funciona. Só que a grande questão é que isso é diário. E talvez você ainda não aprendeu o que é diário. Talvez você aprendeu que é apenas para quando resolver e depois não precisa mais buscar. Não. A busca ela é diária. Esse mecanismo da fé é diário. E você vai um dia, se é que você já não encontrou, você vai encontrar alegria. Alegria nesse mecanismo diário. Se o jumento aqui, pela graça de Deus, encontrou, você também vai encontrar. Porque por isso que ele me permite estar aqui há mais de 4 anos. Todos os dias. É para que você encontre o tesouro que eu encontrei. Eu espero que você encontre neste devocional. Um beijo no teu coração. Salmo 119 que eu disse aqui, versículo 28, tá? Mas não é essa a palavra de hoje, é pra gente entrar. Salmo 119, versículo 28. Um beijo no coração, Mariângela, Carol, Equilíbrio em Foco, o pessoal de Vitória da Conquista, Carol Dias, Renata, você que tá aí no gravado, todos os dias pela manhã, às 8 da manhã, 8 e 8, hoje a gente começou 8 horas, tive que começar um pouquinho mais cedo. A rotina, né? Lia Santana, Carminha, Paula, Carol. Abram suas Bíblias. Tati DBO, Débora. Salmos não. 1 Samuel. 1 Samuel. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel. Nós vamos ver aqui o que Deus fez na vida de Ana. O aprendizado de Ana. Ana. Talvez você já ouviu essa história. Talvez você nunca ouviu. Independente, você vai ser abençoado porque é a palavra de Deus. Não é só uma história. É a palavra de Deus falando conosco através do que ele fez na vida de Ana. Vocês estão ouvindo bem, né? 1 Samuel. Olha só o que a Bíblia diz. Havia um homem chamado Elcana, que vivia em Ramá, na região de Sufé, na região montanhosa de Efraim. Que nomes estranhos, mano. São as regiões lá de Israel. Escute. Esse homem chamado Elcana era filho de Jeroão. Elcana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, no plural. Ana, porém, não os tinha. Eu estou lendo na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. É uma linguagem contemporânea de fácil entendimento para todos nós. Tá certo? Não adianta eu vir aqui com uma Bíblia numa linguagem que eu gosto, inclusive, mais densa, no sentido do português mesmo. Porque senão você não vai entender. Eu estou aqui por ele, para que ele te abençoe. Eu já fiz meu devocional. Então, é para você se ligar no texto. Presta atenção. Aliás, quem não tem uma Bíblia, eu aconselho você começar com a NVT, Nova Versão Transformadora, que é a que eu estou lendo aqui. Então, um homem chamado Elcana tinha 2 esposas, Penina e Ana.
Penina tinha filhos, e Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina procurava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que choras? Perguntava seu marido. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Ana, por que choras? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Por que não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa aqui era a situação de Ana. Deixa eu anotar aqui. 1 Samuel, vou deixar fixado. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Pronto. O central, porque é a pergunta de Eucana, do marido para a mulher. Por que você está triste? Por que você chora? Por quê? E o marido que amava ela, o marido que dava o melhor para ela, inclusive ele amava mais ela do que a Penina. Naquela época podia casar com 2 mulheres. É uma questão cultural que hoje não pode, mas naquela época podia. Então, Ana tinha o sonho de ser mãe, um sonho de dar filho para o seu marido. Ela tinha um sonho de ser mãe, mas esse sonho não se cumpria na vida dela. Ela via inclusive a sua rival Penina, que provocava ela dia e noite, via a sua rival dando filhos atrás de filhos. Então Ana se comparava. Além de não dar, o problema dela não ser mãe, fazia com que ela gerava a consequência do quê? De se comparar com os outros. Gerava a consequência de não conseguir dar de volta o amor para o marido. Ela não conseguia retribuir o amor, porque ela estava presa em um sonho. E talvez você esteja preso em um sonho. E eu oro em nome de Jesus que o Espírito Santo te dê o entendimento necessário para o que você está vivendo aí na tua vida. Que você seja alcançado por essa palavra. Ana tinha um sonho lícito. Quero ser mãe. Ainda mais naquela época a pressão coletiva era muito forte de ser mãe para uma mulher. Mas ela vivia presa a esse sonho. Ela não vivia em paz, porque ela não tinha o sonho dela realizado. E talvez você não esteja em paz, talvez você não ande satisfeito, como a Bíblia te convida a andar satisfeito sobre toda e qualquer situação, porque você está presa em um sonho que ainda não se cumpriu na tua vida. Essa era a situação de Ana. Ela tinha um sonho e vivia presa nesse sonho. Só que isso passava, como você leu aqui comigo, ano após ano. E você viu que Ana ia na igreja. Ana oferecia, dava dízimo, ofertas ao Senhor. Ana, religiosamente, ela cumpria o que a religião mandava. Mas ela não era feliz. Mas ela não tinha um sonho realizado. Anos, plural, não é um ano não, ano após ano. Tanto é que a Penina, sua rival, tinha filhos e filhas, ou seja, ela via parto atrás de parto acontecer.
E a dor não saía dela, ao ponto dela parar de comer. Você vai ver aqui na história, ao ponto dela parar de comer. A tristeza chegou. Na linguagem de hoje, depressão. Porque o sonho não foi realizado. Mas olha o movimento que Ana fez, que é um movimento que você pode fazer. Talvez você precise fazer esse movimento hoje. Ou talvez Deus esteja te preparando para um dia de tristeza. Porque como você leu aqui comigo no início do devocional, quem entrou depois assiste desde o início. Salmo 119, versículo 28 diz: a minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. Você pode estar chorando de tristeza, mas Deus te fortalece através da palavra dele. Como que isso acontece? Quando você tem uma atitude de Ana. Olha só o que ela diz aqui. Sandra Legnaioli, minha sogra, Joelson, Fátima Underline Andrade, Viviane Oliveira. Olha só. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Marca aí na sua Bíblia. Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Marca aí. Ana. Por que você está rindo, Bruno? Por causa da última parte dessa frase. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Mas antes, nesses anos de tristeza que ela tinha por conta do sonho não realizado, ela não orava ao Senhor. E é isso que o inimigo da nossa mente, o inimigo espiritual e o inimigo que é a nossa carne, a nossa natureza falha, é isso que faz em nós. Estamos passando por uma luta e paramos de orar. Estamos passando por uma tristeza e paramos ou nem nunca começamos a orar. E nunca a sua guerra, a sua luta vai ser resolvida apenas pela luta, apenas pela sua força. O convite de hoje, Cola na Videira, é um convite, é que você ore enquanto você está nessa luta. Ore, olha isso. Ana, muito angustiada, depois de anos e anos, ela se levantou, ainda muito angustiada, ainda chorando, mas ela se levantou para orar. Algo tão simples, mas algo tão poderoso. Olha isso. Então fez o seguinte voto: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. O cabelo dele nunca será cortado. Presta atenção. Depois de orar, depois de entrar no campo da oração, mas não é uma oração decorada, não é uma oração com palavras difíceis, não é uma oração com palavras de sabedoria, não, é uma oração de lágrimas, de choro, de entrega total para o Deus invisível. Essa aqui é a realidade. Talvez você não faça isso faz tempo. Ou talvez você vai começar a fazer hoje. Ou talvez você vai fazer de novo, como fez ontem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quem são todas as pessoas que estão aqui. Eu sei que esse vídeo chegou até você. Seja quem está aqui ao vivo, Tati Debió, Julinete, Fabiana Pereira, 79, né? Seja você que está aí no gravado. A palavra de Deus é viva e eficaz para inserir em você um espírito de oração aí agora, aonde quer que você esteja. Essa é a minha oração, que haja espírito de oração dentro de você. Espírito de oração que é uma oração como a Diana. Não a Diana de antes, a Diana quando ela se levanta e é como ela fala: chega, não dá mais para eu ficar nos mesmos problemas, eu estou no mesmo problema há anos. Ana estava no mesmo problema há anos, se comparava com a sua rival como consequência desse problema, que era o sonho dela de ser mãe não realizado.
e ainda não conseguia retribuir o amor para o seu marido, não tinha paz no casamento. Talvez você esteja assim no seu próprio casamento, talvez você esteja assim bem num problema bem parecido com o Diana, mas talvez você esteja assim na sua área profissional. Você tem um sonho profissional e esse sonho ainda não realizou e você não vive em paz. Enquanto esse sonho não for resolvido, você não vive em paz. Não vive em paz significa eu estou satisfeito com o que já tenho. Essa fé cristã, a fé ensinada por Jesus Cristo, não a fé ensinada por uma religião. Essa fé é ensinada por Jesus Cristo, irmão. O Filho de Deus, que veio ao mundo para chamar todos aqueles que se arrependerem a viver como Filho de Deus. Essa fé cristã nos entrega paz que excede todo entendimento, alegria que ninguém tira e esperança eterna. Você não quer isso não? Não é possível. Mas eu, por si só, não consigo colocar isso em você. O bispo, o padre, o pastor, ninguém vai colocar isso em você. Ninguém vai colocar isso em você. Só o próprio Deus para fazer isso em você. Olha aí o que aconteceu. Então, fez o seguinte voto. Então, aí quando ela está nesse campo de oração, ela faz um voto que significa assim: Deus, se você de fato tem olhado para minha aflição e o Senhor me der um filho, ela ainda insiste no sonho dela. Só que agora, quando você me der um filho, eu venho aqui nesta oração para dizer que se o Senhor me der, eu vou dar de volta para o Senhor. E foi o que ela fez. Ela ficou só num tempo ali de amamentação, até uma certa idade que eu não lembro qual, de Samuel, que foi um grande profeta, e depois ela entregou o filho dela, Samuel, para ser na escola de profetas. Foi morar em outra cidade. Mas ela sonhava em ser mãe. Então, é porque ela se entregou a Deus, e quem se entrega a Deus dá de volta aquilo que Deus dá. Quem está entregue a Deus. Quem está entregue a Deus dá o tempo para Deus. Que é o bem mais precioso que você tem, é o seu tempo. É o seu tempo. Quem está entregue para Deus dá o tempo para Deus. Tem tempo com Deus. Essa que é a realidade. Não importa a luta, não importa a circunstância. Porque é através do tempo com Deus que você vai ter força e sabedoria para lidar com essa luta. Não é ao contrário, depois da luta eu busco. Ou vai vir por sorte aqui no meio dessa luta. Não, nem sorte existe de acordo com a Bíblia. Existe Deus, irmão. Escute. Enquanto ela fazia a sua oração, o profeta, que era o Eli, observava ela. Vi que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou ele que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho, mulher. Achando que a mulher estava bêbada. Aí Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Escreva isso aí, anote isso na tua Bíblia. Oh meu Deus, eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Você que está aí no gravado, escreve aí: eu estou no gravado. Deixa eu ver você aí. Você que está aqui ao vivo, você está entendendo que Ana passou anos no plural? Com certeza, 5, no mínimo 10 anos. Porque ela via a Penina ter filhos e filhas. E para ter filho precisa ter 9 meses de gestação, né? Então, anos atrás de anos, escute aqui, Sandra, Alessandra, Ravena, Débora, Equilíbrio em Foco, Geisa Duarte. Anos ela ia na igreja, fazia oferta a Deus, mas não orava derramando o seu coração diante do Senhor. Por quê? Porque está escrito: quando ela derrama o coração diante do Senhor, você vai ler aqui comigo, tudo mudou. Então a oração, pessoal, preste atenção. A Bíblia nos convida para orar um pelos outros, mas Deus está te chamando para você derramar o seu coração diante dele.
O marido de Ana, o Elcana, certamente orava para o Senhor. Meu Deus, ajuda minha esposa. Ela não come, ela está triste. Ela nem comia. Por favor, Senhor, fale com a minha esposa, toque nela, abra os olhos. Meu Deus, me dá sabedoria. O marido com certeza orava. Mas a vida daquele casamento mudou. A vida de Ana mudou quando Ana decidiu derramar o seu coração diante do Senhor. Não é diante de uma religião, não é diante de um prédio, não é diante de uma casa, é diante do Senhor. Não tem a ver nem com o voto dela, tem a ver com o coração derramado e entregue para Deus, e só Deus conhece o meu coração e o seu coração. Ele mesmo disse isso para o filho dela, inclusive, quando o filho dela cresceu e foi batizar Davi como rei de Israel, foi ele, o filho de Ana. Ou seja, Samuel nasceu fruto de nasceu em meio a uma frustração de uma mãe. Deus falou para Samuel, esse aí que você está pensando que vai ser o rei de Israel, não é ele não, porque eu conheço o coração. Não julgue pela aparência. Então presta atenção. Ana disse para o sacerdote: eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Se você entender só isso, a sua vida já mudou agora. Eu já estou terminando o devocional para convidar você a derramar o seu coração ao desligar essa live, ao desligar esse vídeo no gravado. Se quiser desligar agora, desliga agora. Se estiver desesperado para derramar o seu coração, agora, vai agora. Não espere aqui nem o final. Porque o mais importante é você derramar o seu coração diante do Senhor. Mesmo, pois sou uma mulher profundamente triste. Então guarde isso. Vivo uma profunda tristeza. Passo anos dessa maneira, indo até a igreja, mas minha vida não muda. Mas de repente, com a profunda tristeza, eu derramo o meu coração diante do Senhor. Nós aqui no Brasil aprendemos numa cultura, aqui no Brasil, vamos falar só do Brasil. Se bem que a Tati Debel está aí no Canadá, mas é para você também aí, meu amigo. Tati Castro, está aí no gravado provavelmente, mas presta atenção todos. O que a gente aprendeu? Eu estou profundamente triste, então eu não oro, porque eu não tenho força. Acabou. Enquanto você viver aí assim, você não vai sair desse lugar. Deus está te convidando para, assim como Ana. Se Ana teve força, você também tem. Eu também tenho. A derramar o coração diante do Senhor, mesmo profundamente triste. Por que quer que seja o motivo. O motivo de Ana é um sonho frustrado. E um sonho frustrado acumulado de anos gera consequência no corpo. Gerou consequências no casamento. Era um efeito cascata de problemas. Talvez a sua frustração e a sua tristeza prejudica quem está à sua volta. Pessoas pagam o preço. Pessoas pagam o preço por você viver nesse lugar que você está e que você ainda não decidiu sair. Talvez você, como eu, vivia em um lugar. No meu caso, eu posso dizer no meu caso, a depressão que eu vivi foi consequência de um pecado, de uma prática do pecado. Por anos e anos vivendo na prostituição, por anos e anos vivendo na pornografia, chegou um tempo que eu tinha muita culpa, mas mesmo assim eu não queria largar porque tinha prazer. Mas o acúmulo dos anos, o acúmulo da culpa, fez com que eu entrasse em depressão de 2016 a 2018. Até cachumba eu peguei depois de velho. Até o dia, abril de 2019, há pouquíssimo tempo. E ia na igreja 10, 12 anos. Mas em abril de 2019, eu me levantei e fui buscar o Senhor. E eu encontrei. Fui achado por Ele. E a minha oração é que você seja encontrado assim como Ana foi. Olha isso. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Ela dizendo ainda pro
para o sacerdote Eli. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia. Então, de novo, você está vendo. Grande é a minha angústia, por isso eu oro. Grande é a minha tristeza, por isso eu oro. Mas ela aprendeu depois de muitos anos. E você vai aprender, se Deus quiser, hoje. Mas talvez vão ter que esperar você 5 anos, 2 anos, 1 ano, 10 anos. Tudo bem. Se tiver que esperar para você ser salva lá no final, eu vou esperar. Porque eu demorei 12 anos para entender isso. 12 anos. 12 anos. Para não falar a vida toda, né? Mas 12 anos. E aí o sacerdote, o Eli, disse para ela: nesse caso, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse assim: muito obrigado, no versículo 18, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar. Risca aí. E Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não era mais triste. E depois, na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente, e depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, então Ana voltou a se abrir para Eucana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana, no versículo 20, no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel, e disse: eu o pedi ao Senhor. Samuel significa eu o pedi ao Senhor. No devido tempo. Mas ela vai ficar gravado. Mas ela voltou a comer. O rosto dela já não estava triste. O problema dela foi resolvido antes dela ver a bênção. Porque no devido tempo ela engravidou e no devido tempo Samuel nasceu. Mas depois que ela derrama o coração dela ao Senhor, aquela tristeza vai embora. Ela inclusive volta a comer. Ela inclusive volta para o relacionamento dela. Eu acredito que ela volta agradecendo ao Senhor por ela ter um marido. Ela volta para a gratidão, sabe? Porque ela estava cega pela gratidão. Ela estava cega da gratidão. Ela estava cega porque a tristeza tomou conta de um sonho frustrado. Então, meu amigo, minha amiga, um ramo colado na videira. Nós somos ramos colados na videira. Jesus disse. Nessa época, Ana não tinha a revelação de Jesus. A Bíblia é uma revelação progressiva de Jesus, Cristo. A Bíblia é um livro sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E na nossa geração, nós vivemos na plenitude do tempo, como o apóstolo Paulo escreveu, Deus falando conosco através de Paulo. Nós vivemos na plenitude do tempo, onde nós temos Jesus Cristo, que diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim. Você só vai aprender se você derramar o seu coração diante do Senhor. Salmos 9 e 10, guarda esses salmos para a gente terminar aqui em oração. Salmos 9 e 10. A Bíblia diz, Salmos 9, versículo 10: quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Quem busca ao Senhor dessa maneira que Ana buscou, primeira parte da vida dela não buscava. Quem buscava, mas de repente ela se levanta e busca, derramando o seu coração diante do Senhor. Quem busca, encontra. E quem encontra tem um senso de pertencimento, que pode até andar sozinho. Talvez você ande sozinha na tua casa, você homem, você mulher. Talvez você esteja sozinho no seu trabalho. Talvez você esteja sozinho na tua empresa. Não interessa. O que interessa é o seu coração sendo derramado na presença de Deus, e Deus soprando o Espírito dele, que te dá o pertencimento, que te dá a certeza: Deus não vai me abandonar.
Ainda que eu esteja sozinho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus não vai me abandonar. Eu estou entregue a Ele, eu sou dele, minha vida é por Ele, eu quero obedecer Ele, eu quero aprender todo dia. Amém? Quem conhece o nome de Deus, confia nele. Então, para você confiar, a fé de confiança, não a fé de acreditar, a fé religiosa, a fé que confia, só acontece dentro de você quando você vai conhecer Ele. E a Bíblia te apresenta quem Deus é, Jesus Cristo. E aí você recebe vida, e vida em abundância, é promessa dele. Então, se eu pudesse definir um título para esse devocional de hoje, eu anotei assim no meu devocional: uma alegre confiança no controle de Deus. Eu creio que Ana chegou nisso. Uma alegre confiança no controle de Deus. Ainda eu não estou vendo a situação mudar, mas eu tenho uma alegre confiança no controle de Deus. Meu Pai, eu entrego a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Eu não conheço o coração das pessoas, mas a minha oração é que o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, possa colocar arrependimento aí dentro, possa colocar desejo de entrega de coração total. Entrega de coração total. Assim como foi com Ana. Eu sei que alguém aqui, ao vivo ou no gravado, ou alguns, vão ter esse momento com o Senhor de entrega total e receberão a paz que excede todo entendimento, a alegria que ninguém tira e a esperança eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Faça esse movimento de Ana e eu espero vocês hoje às 19 horas. Nós temos um encontro hoje, todas as segundas-feiras, além das lives, nas segundas à noite, 19 horas no Zoom, gratuito. É um espaço seguro, onde você tem um espaço seguro de fala para tirar suas dúvidas, compartilhar testemunho, para a gente se conhecer, a gente andar em comunhão. Essa fé é comunhão, né? Não tem como você andar sozinho nessa fé. Vem hoje às 19 horas, eu vou colocar o link lá nos stories. E se você foi abençoado com essa palavra, eu deixei aqui gravado esse devocional. Você pode pegar esse aviãozinho e mandar para as pessoas que você ama e deixar Deus te usar como instrumento dele. Deus abençoe, até amanhã, até mais tarde e até amanhã para quem não vem hoje à noite. Deus abençoe.